Entre os dias 31 de março e 1º de abril de 2024, o golpe civil-militar imposto ao povo brasileiro em 1964 completa 60 anos de seu acontecimento histórico. A conjuntura política que levara ao golpe de 64 começa a ganhar contornos em 1961 com a renúncia de Jânio Quadros à presidência da República, o fato que ocorreu em 25 de agosto daquele ano. Com a renúncia de Jânio, assume a presidência seu vice, João Goulart, um político trabalhista, que muitos achavam socialista, e que tinha amplo apoio das massas trabalhadoras. Em seu plano de governo, uma das metas estava a realização das chamadas reformas de base. As reformas de base propostas por Jango objetivavam reduzir a concentração de renda e de terra no país, a partir da reforma agrária, da reforma urbana, da reforma universitária, da reforma fiscal, da reforma tributária, da reforma política e uma série de outras. Mas a reação das elites econômicas e conservadoras compreendiam as propostas reformistas de Jango como a porta de entrada do comunismo no Brasil. Ora, na verdade, essa ideia fixa contra o comunismo já servira como um dos argumentos para que Getúlio Vargas desse o golpe de Estado em 1937. Contudo, em 1961, João Goulart assumiu a presidência em meio à crise política provocada pela renúncia de Jânio Quadros. De acordo com informações do site Memórias da Ditadura, quando da posse, João Goulart contava com ampla aprovação popular. Pesquisas feitas pelo Ibope em março de 64 e mantidas em sigilo até a década de 1990 mostravam apoio a Jango de 45%, mostravam apoio a Jango, o tamanho do apoio a Jango. Por exemplo, 45% achava seu governo ótimo ou bom. Também indicava que ele era o candidato favorito às eleições de 1965, com 49% das intenções de voto. A pesquisa mostrou também que os 59% apoiavam suas propostas de reforma de base. No entanto, João Goulart enfrentava a resistência dos parlamentares de um Congresso conservador. Para poder assumir a presidência, tamanha era a resistência do Congresso Nacional ao seu nome, Jango, em 1961, foi orientado pelos setores ou por setores militares a aceitar o parlamentarismo como forma de governo. Entretanto, através de um plebiscito realizado em janeiro de 63, com 93% de votos a favor, a forma de governo presidencialista foi restabelecida e Jango finalmente assumiu a presidência da República. Fortalecido, Jango acelerou os esforços para a reforma de base, 16 ao todo, com destaque para a reforma agrária, a reforma da educação, a reforma urbana, a reforma bancária, a reforma tributária, o controle das atividades das empresas estrangeiras, uma reforma eleitoral, salário mínimo e direito de greve, que não existia naquele tempo. Embora rejeitada por seus opositores, as reformas propostas por Goulart eram todas capitalistas, mantinha-se dentro das instituições democráticas, tinha o sentido de romper os entraves, como o monopólio da propriedade da terra, que impedia um amplo desenvolvimento econômico e uma melhor distribuição da riqueza do país. As tensões se agravaram com as mobilizações populares pela reforma de base, que tiveram seu auge no famoso comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964. Os trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Quando Jango defendeu as reformas em curso, com apoio das massas, das pessoas que compareceram àquele evento. O comício foi organizado por setores políticos que exigiam o maior compromisso do presidente João Goulart com as reformas que ele mesmo propusera. Ao aderir e comparecer ao comício, o presidente sinalizava que deixava de ser moderado e hesitante, como era acusado pelo campo progressista de esquerda. Para os setores conservadores, no entanto, a presença do presidente no comício era sinal de que tinha optado por outro caminho,
Oradores se revezavam no palanque e o comício foi encerrado pelo próprio presidente João Goulart, que prometia as tão esperadas reformas de base. 19 de março de 1964. Milhares de pessoas saíram em passeata pelas ruas de São Paulo para protestar contra as reformas de base propostas pelo governo João Goulart, que, segundo a oposição e representantes da Igreja Católica, transformariam o Brasil num país comunista e ateu. Quer a ditadura da esquerda, o comunismo ateu, ou a ditadura da direita, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos, que começa a lotar por completo a Praça dos Andradas. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi convocada através dos jornais por associações religiosas, cívicas, femininas, anticomunistas e os partidos políticos de oposição ao governo federal. As mais de 100 entidades civis envolvidas foram coordenadas pela União Cívica Feminina, fundada em 1962 por mulheres de empresários e militares paulistanos, e também pela Campanha da Mulher pela Democracia, fundada no Rio de Janeiro por padres católicos e esposas de empresários cariocas. A organização das entidades era apoiada financeiramente pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, entidade fundada e mantida por empresários paulistas e cariocas, que recebia também dinheiro do governo dos Estados Unidos e era presidida pelo general Golbery do Couto e Silva. A Marcha de São Paulo colocou nas ruas da capital paulista cerca de 400 mil pessoas que protestavam contra o governo, considerado por elas como a porta de entrada para o comunismo no Brasil. A marcha golpista seguiu por todo o ano de 63, a culminar com o golpe de 31 de março de 1964. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O golpe de 1964 foi realizado por uma coligação de forças e interesses, composta pelos setores majoritários das elites econômicas, como o empresariado brasileiro, as oligarquias agrárias, o latifúndio, os proprietários de grandes parcelas de terra, as empresas estrangeiras instaladas no país, sobretudo aquelas ligadas ao setor automobilístico que começava a se desenvolver no Brasil, setores conservadores da Igreja Católica, o apoio dos Estados Unidos e a participação de setores das Forças Armadas, os quais a oficialidade acabou aderindo. Em conformidade com informações do site Memórias da Ditadura, a situação da política interna no Brasil, naquele momento, criava todas as condições para um golpe, mas o encorajamento do governo dos Estados Unidos talvez tenha sido o fator decisivo. Na preparação da tomada de poder, a diplomacia norte-americana, comandada por Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil naquela época, praticamente coordenou a conspiração entre empresários e militares, dando garantia de apoio material e militar ao golpe de 1964. Em 31 de março, as tropas começaram a se deslocar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Na mesma data, teve início a Operação Broad-Sun da Marinha dos Estados Unidos para apoiar o golpe que iria derrubar o governo constitucional. Contudo, a situação militar se resolveu internamente e não foi necessário a resistência organizada pelos Estados Unidos. Esboçou-se ainda alguma resistência no meio sindical e no movimento estudantil contra o golpe. Entretanto, essa resistência foi desorganizada e desestimulada por João Goulart, que, por saber da ameaça de intervenção estadunidense no país, não resistiu quando saiu do Rio de Janeiro, local estratégico, para Brasília e dali para o Rio Grande do Sul. Jango achava que seria um golpe passageiro. De alguns anos, talvez, novas eleições seriam convocadas, pois, afinal, foi assim que ocorreu em 1945 e em 1954, nas intervenções militares, depois de Getúlio Vargas.
Desde o início, a ditadura militar buscou ter um aparato legal como forma de se institucionalizar e se legitimar perante a opinião pública, sobretudo os liberais, que tinham apoiado a destituição de Jango. Neste sentido, o golpe contou com o apoio do Congresso Nacional e de juristas e foi formalizado na madrugada do dia 2 de abril no Congresso Nacional. Mas sem amparo na Constituição, pois o cargo foi declarado vago enquanto o presidente continuava no território nacional, sem ter renunciado nem sofrido impeachment, sendo que somente numa dessas 3 circunstâncias, além da morte, evidentemente, isso poderia ocorrer. O presidente da Câmara, à época, o deputado Ranieri Mazzilli, foi empossado como presidente interino. Os políticos golpistas tentaram assumir o controle do movimento, mas foram surpreendidos, pois os militares não devolveram o poder aos civis, sinalizando que tinham chegado para ficar. Imediatamente, criaram um comando que ele chamava de revolucionário, formado pelo general Costa e Silva, que se nomeou ministro da guerra, o almirante Rademacher e o brigadeiro Corrêa de Mello. O movimento militar dava seu primeiro passo, um movimento que se impôs com a justificativa de deixar o Brasil livre da ameaça comunista e da corrupção, e que desde o início procurou se institucionalizar. Dessa forma, pretendia criar uma nova legalidade que evitasse as pressões da sociedade e do sistema político partidário sobre o Estado, considerado como um dos espaços de decisão política acima dos interesses sociais, pretensamente técnico e administrativo, comandado pelos militares e pelos civis, tecnocratas e aqueles que, evidentemente, os apoiaram no golpe de Estado. Com o golpe, os militares passaram a ter amplos poderes, dentre eles, decretar estado de sítio e suspender os direitos políticos dos cidadãos por até 10 anos, cassar mandatos políticos sem a necessária apreciação judicial, suspender as garantias constitucionais ou legais de estabilidade do cargo ou dos empregos, ficando assim o governo livre para demitir, dispensar, reformar ou transferir servidores públicos, evidentemente aqueles que se opunham ao golpe de Estado. Como consequência direta e imediata, houve uma onda de cassações de mandatos de políticos opositores do golpe, demissões de servidores militares e civis e numerosas prisões. Já nos primeiros 90 dias, milhares de pessoas foram presas, ocorreram as primeiras torturas e assassinatos. Até junho, tinham sido cassados os direitos políticos de 441 pessoas, entre elas os dos ex-presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, assim como também de João Goulart. De 6 governadores, 55 congressistas, diplomatas, militares, sindicalistas e intelectuais. Além disso, 2.985 funcionários públicos civis e 2.757 militares foram demitidos ou forçados à aposentadoria nos 3 primeiros meses. Também foi elaborada uma lista de 5.000 inimigos do regime. Estas ações foram apenas o início de um processo ditatorial que se aprofundou ao longo dos tempos. Foram 21 anos de autoritarismo e de ditadura.